verbodavida.com. Informando, edificando e unindo. Graças a Deus. Você pode sentar. Aleluia. Quantos estão prontos para receber um pouco mais da palavra hoje pela manhã? E se Deus falar uma coisa que você não esperava ouvir? Hein? O pessoal vem para a igreja empolgado, né? Dizendo, fala Deus, fala Deus. E quando Deus começa a falar de verdade, o pessoal se segura nas cadeiras e fica, cala Deus, cala Deus. Vamos orar nesse momento e daqui a pouco a gente mergulha na palavra. Pai, nós te louvamos por mais esta oportunidade que nós temos aqui em tua presença e no teu espírito, para compartilhar um pouco mais daquilo que está no teu coração. Eu te peço em nome de Jesus que teu Espírito Santo nos conceda a capacidade de ouvir e entender a tua mensagem. Dá-nos espírito de sabedoria, espírito de revelação, na compreensão do que tu queres para cada um de nós. Nosso desejo é transbordar da forte convicção, do entendimento, da tua vontade para a nossa vida. Eu te peço que cada ouvido seja ungido para ouvir e entender a tua palavra e que tu me concedas a capacidade de falar aquilo que tu queres, da forma que me convém fazer, em nome de Jesus. Quantos podem gritar um amém mais forte? Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer bom dia, Natan? Bom dia a todos. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 8. João capítulo 8. A partir do versículo 1 até o versículo 11, nós temos uma história muito interessante que fala sobre uma mulher surpreendida em flagrante adultério. Nessa porção das Escrituras nós encontramos lições preciosíssimas a respeito de questões do cristianismo. E eu queria que você prestasse bastante atenção à leitura que nós vamos fazer, e depois eu vou voltar e vamos seguir os argumentos que o Espírito Santo oferece através do vaso que vos fala. Versículo 1 de João capítulo 8. Diz que Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus, diga escribas e fariseus. Não, diz isso mais alto, escribas e fariseus. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, vai e não peques mais. Palavras da salvação. Aí vocês dizem, graças a Deus. Vamos lá? Palavras da salvação. Irmãos, eu quero que você observe o seguinte. Nós temos aqui um confronto clássico, né? A lei e a graça. Jesus é colocado contra Moisés. Os escribas e os fariseus, que nós mencionamos no versículo 3, eram os doutores da lei daquela época, os PhDs em divindade. Aqueles que se consideravam os porta-vozes oficiais da vontade de Deus para os homens. Eles se consideravam aqueles que deveriam dizer o que era certo e o que era errado.
os técnicos da palavra, os profissionais do evangelho, os PhDs em divindade. Então, enciumados com Jesus Cristo, com inveja de que ele tivesse caído na graça do povo, Jesus Cristo se tornara popular, eles procuravam uma maneira de tentar envergonhá-lo, desfazer daquilo que ele dizia, colocar em xeque a sua autoridade e a sua ministração. Diz no versículo 2 que de madrugada Jesus estava no templo ensinando ao povo. E os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fizeram com que essa mulher ficasse de pé no meio de todos e disseram a Jesus: Mestre, presta atenção aqui. Jesus estava ensinando, a Bíblia diz, mas pelo que nós observamos na narrativa do texto, eles interrompem Jesus sem qualquer tipo de reverência ao que ele tinha para dizer. Não importava se Jesus era um homem de Deus ou não, se era ungido ou não, se tinha autoridade para falar ou não, eles não reconheciam a sua autoridade. Eles não ligavam para o que Jesus tinha para dizer. Eles também poderiam falar sobre as coisas de Deus. O que Jesus dizia, para eles, não fazia diferença nenhuma. Interrompem Jesus, interrompem a sua mensagem, trazendo aquela mulher no meio de todo mundo, fazendo-a ficar de pé. É um caso de vida ou morte, Jesus. É uma questão mais importante do que tu estás falando aí. É uma questão da lei, é uma questão deixada por Moisés. Apresentam a mulher, fazendo-a ficar de pé, usam aquela mulher, sem sequer pararem para pensar no sentimento que ela tinha, na vergonha que ela estava passando, na humilhação de ser exposta em público. E eles chegam para Jesus usando aquela situação, porque nós sabemos que o objetivo, na verdade, não era fazer com que a lei de Moisés fosse cumprida, mas eliminar a concorrência de pregação. Vocês podem dizer amém de vez em quando? Eles queriam eliminar a concorrência, eles queriam abafar a mensagem de Jesus, eles queriam calar a boca de Jesus, desmoralizar Jesus Cristo na frente de todo mundo. Então eles colocam a mulher na frente de todos e dizem: ela foi apanhada em flagrante adultério. Não é fofoca, não é disse-me-disse, não é boato, ela foi apanhada no ato. E na lei, Moisés, que falou face a face com Deus, disse que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Irmãos, vamos falar a verdade aqui. Eles chegam dizendo: mestre, como está escrito no versículo 4, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Mas isso aqui nos lembra muito bem o que Jesus Cristo falou em Mateus 15:8. Ele disse: este povo, esse tipo de gente, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mestre da boca para fora, Senhor da boca para fora, mas não estão na mesma frequência espiritual. Os sentimentos do coração de Jesus eram diferentes dos sentimentos que estavam no coração dos escribas e dos fariseus. Nós aqui, irmãos, temos que tomar uma posição. De que lado nós vamos estar? Ou nós ficamos do lado de Jesus Cristo, ou nós ficamos do lado da lei, da palavra, da verdade, do lado de Deus, como algumas vezes nós queremos alegar. Porque em nome de Deus nós temos envergonhado muita gente. Em nome de Deus nós temos pisado em muitos irmãos. Em nome de Deus nós temos pisado no pescoço uns dos outros para chegar mais alto. Que Deus te abençoe e multiplique a tua vida, querida. Nós precisamos parar para pensar: será que nós estamos fazendo como os escribas e os fariseus? Em nome da lei, em nome da palavra, em nome de Deus, em nome da verdade? É um caso de vida ou morte? Ou será que a gente faz o que Jesus Cristo fez? Honravam Jesus com os lábios, mas o coração estava longe dele. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Mentira! Em Deuteronômio capítulo 22, versículo 22, não estava escrito que as mulheres, num ato de adultério, fossem apedrejadas. Se eles queriam mesmo cumprir o que a lei dizia, eles deveriam fazer como Moisés determinou. O que estava escrito em Deuteronômio 22 era que a mulher e o homem apanhados em adultério, os dois, não só a mulher, mas os dois fossem apedrejados. Quantos podem dizer amém? Não era só a mulher. Mas não é curioso que o homem não estivesse presente num momento como esse? Justamente numa raça preconceituosa como era o povo judeu, que desprezava, menosprezava a mulher.
Ela serviu aos propósitos deles. Eu não estou dizendo aqui que foi combinado, mas eu tenho as minhas suspeitas. Eu tenho as minhas suspeitas. Pode ter sido uma arapuca armada para cima dessa coitada. E ela foi usada para servir de isca contra o ministério de Jesus. Não importava o que ela vivia, quem ela era, de onde ela tinha vindo. Nem importava o que Moisés tinha falado de fato. A questão era envergonhar Jesus. Era colocar ele contra Moisés. Um de frente para o outro. Quem está certo, Moisés ou esse? Moisés disse isso. E tu vai dizer o quê? Moisés mandou matar. Eles sabiam, pela fama que Jesus tinha, que ele faria tudo para salvar a vida dessa mulher. Nem que para isso fosse preciso desprezar o que Moisés determinou. Só que desprezar aquilo que Moisés falou era uma afronta à lei, à verdade vigente da época. Jesus Cristo, irmãos, ele nasceu sob a lei, ele estava debaixo da lei, mas ele nasceu debaixo da lei para resgatar os que estavam na lei. Ele veio estabelecer uma nova aliança. Ele andava à luz de uma nova verdade, de um novo mandamento, de uma nova época. Só que ele andava pisando em ovos, porque essa lei ainda não tinha sido estabelecida. Enquanto Jesus estivesse na terra, não haveria mudança da lei, porque está escrito em Hebreus que quando há mudança de sacerdócio, é que há mudança da lei. Enquanto Jesus estivesse na terra, não poderia haver mudança da lei, porque estando na terra, ele era da tribo de Judá, tribo a respeito da qual Moisés nunca atribuiu o sacerdócio. Mas ao ressuscitar dentre os mortos, Deus disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e tu és a partir de agora sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mudou-se o sacerdócio, mudou-se a lei. A nova aliança estava para começar, mas ainda não estava vigorando. Então Jesus andava pisando em ovos, ele andava à luz de uma nova realidade, à luz de uma nova aliança, à luz de um novo mandamento dentro da velha. Por isso é que ele tinha muito cuidado, ele sabia que não dava para tampar um buraco num pano velho com um pedaço de roupa nova. E nem podia colocar vinho novo em odres velhos. Então ele tinha que esperar o momento certo para que as coisas pudessem ser reveladas. Nem para os seus discípulos ele dizia tudo. Ele queria dizer, mas sabia que não podia, porque perderia os seus discípulos. Ele disse: muitas coisas eu tenho para vos dizer, mas vocês não suportariam ainda. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. E eles dizem, versículo 5: na lei, Moisés mandou matar. Tu, pois, o que dizes? Amigo de pecadores, amigo de publicanos, amigo de prostitutas, vai salvar ela? Moisés mandou matar, vai tentar fazer com que ela viva? Eles deixam uma coisa bem clara: Moisés mandou matar. Tu, pois, o que dizes? É como se eles dissessem assim: fala se tu é homem. E sabe o que é curioso? A Bíblia diz que isto diziam eles tentando para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Cadê aquele Jesus que gritava a todos a plenos pulmões: raça de víboras, sepulcros caiados, hipócritas, sois do diabo que é o vosso pai, que virava as mesas, expulsava os cambistas? Cadê esse Jesus corajoso, cabra macho? Ele estava pregando, foi interrompido, calou a boca, baixou a cabeça e foi escrever no chão. Sabe o que é que isso me mostra, gente? Tem hora para falar, mas tem hora para calar a boca também. O problema é que depois que nós fazemos o Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, nós pensamos que a maior arma que a gente tem é a língua. Alô? É por isso que tem muita irmã que diz: eu não sei, Natan, porque que o meu marido não se converteu ainda. Como é que você evangeliza ele? Quando eu chego lá em casa, aí eu vejo aquele homem lá largado no sofá, com aquela chupeta do diabo na boca, assistindo lá o olho do anticristo. Aí eu vou evangelizo ele com muito amor e carinho. Ô desgraçado, se levanta dessa cadeira, homem, vamos para a igreja tirar esse peso dos teus espinhaços. Tu pega um cão nos couro, miséria. É assim que a senhora anda evangelizando seu marido? A Bíblia diz em 1 Pedro no capítulo 3 que se alguma mulher é casada com algum marido que ainda não obedece à palavra,
que ela ganhe o marido sem palavra alguma. Pelo procedimento, pelo comportamento, porque pela convivência de uma mulher santa, a vida do marido vai ser santificada. É assim que você evangeliza um cônjuge, pela convivência. Então, talvez o problema não seja porque você não tenha falado, mas sim porque tenha falado demais. Quantos podem dizer amém? Jesus mostrou que existe momento para tudo. Tem momento para falar, mas tem momento para calar a boca. Ô glória! Agora, por que eles dizem no versículo 5? Tu, pois, o que dizes? Irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que os escribas e fariseus perseguiam Jesus já há alguns anos. Eles acompanhavam o ministério dele, as abordagens que ele fazia, a argumentação que lhe era concedida pelo Espírito Santo. Eles sabiam do ministério de Jesus, do seu ponto de vista, eles conheciam o seu perfil ministerial. Não foi à toa que eles acharam oportuna a situação, e não é à toa que eles fazem esta pergunta: tu, porém, o que dizes? Moisés disse isso, tu, porém, o que dizes? Eu quero mostrar para vocês que em Mateus capítulo 5, nós temos um esclarecimento do porquê os escribas e fariseus fazem essa abordagem, especificamente dessa forma, contrastando o que Jesus dizia com o que Moisés havia falado. Em Mateus capítulo 5, nós vamos encontrar várias declarações. Olha aqui para mim, abre Mateus capítulo 5, olha todo mundo para cá, daqui a pouco a gente faz a leitura em conjunto. Mas em Mateus capítulo 5, irmãos, vamos encontrar várias declarações que Jesus Cristo faz, que são comparadas com as coisas que Moisés tinha dito. E ele sempre faz questão de dizer que o pensamento dele era diferente do pensamento de Moisés. O que seria um choque para os seguidores da lei que Moisés havia deixado. Então, antes de Jesus começar a fazer as declarações que nós veremos rapidamente, ele faz uma pequena introdução de advertência, tendo cuidado com os seus ouvintes para que não pensassem errado a respeito do que ele estava a ponto de fazer. Declarações contrárias às declarações que haviam sido feitas. A introdução a respeito da qual eu me referi se encontra no versículo 17 e 18, que é o que eu quero ler com vocês agora. Diz assim: não vos enganeis, eu vim revogar, não vos enganeis, aliás, desculpa, não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, eu vim para... Vamos lá, gente, eu queria que vocês completassem comigo. Não vim para revogar, eu vim para... Não, diz isso um pouco mais alto. Eu vim para... Para de sussurrar, gente. Como é que é? Eu vim para... Só para decorar? Jesus disse: não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se... Não passará um i, não passará um tio, até que tudo se cumpra. Eu sei que os irmãos entendem que esta palavra até indica o fim de um período, né? Nós usamos a palavra até para indicar também distância, como por exemplo, a nave do templo vai deste púlpito até aquela parede. Mas também usamos a palavra até para indicar o fim de um período. Nós estaremos aqui nesta manhã até que o pregador se canse, né? Estaremos na terra até que Jesus Cristo volte. Então Jesus Cristo usa a palavra com esse sentido, indicando o fim de um determinado período. Ele diz: não passará um i ou um tio da lei até. Diga até. Diga mais alto, até. Até que tudo se... Até que tudo se cumpra. E Jesus disse: eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Irmãos, eu tenho a impressão de que alguns de nós temos a ideia de que quando Jesus falou isso, ele queria dizer que tinha vindo para praticar a lei. Pode ser que vocês nem pensem isso, mas eu tenho a impressão de que os evangélicos, de uma forma geral, têm esse pensamento, de que Jesus quis dizer: eu vim para praticar a lei. Mas a gente precisa ficar dentro dos termos bíblicos para que nós saibamos como interpretar a Bíblia.
A Bíblia se interpreta a ela mesma. Então eu preciso encontrar 1, 2 ou 3 versículos que falem sobre o que significa cumprir a lei. Se forem versículos onde o próprio Jesus esteja falando, melhor ainda, porque nós vamos colocar um versículo com o outro para que nós possamos entender se compreendíamos corretamente a primeira passagem que conhecíamos. Amém, irmãos? Vocês entenderam o que eu falei? É Bíblia com Bíblia que a gente faz a conferência das Escrituras, da Palavra de Deus. Jesus disse, eu vim para cumprir. Agora, o que será que Jesus quis dizer com isso? Vamos dar uma olhadinha em Lucas capítulo 18, versículo 31. Lucas capítulo 18, versículo 31. Todo mundo encontrou? Eu vou ler, tá, gente? No versículo 31 está escrito o seguinte: a Bíblia diz que Jesus, tomando consigo os 12, disse para eles: eis que subimos para Jerusalém e vai cumprir-se ali. Vai cumprir-se onde, gente? Ali, em Jerusalém. E vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. E para que vocês não se confundam por ele usar a palavra profetas, eu quero lembrar que o Pentateuco, ou a lei de Moisés, também estava incluída nisso que ele está dizendo aqui. Porque Moisés era profeta. Foi o próprio Moisés quem disse: Deus vos suscitará um profeta semelhante a mim. E acontecerá que todo aquele que não ouvir a voz deste profeta será eliminado do meio do povo. Então Moisés era profeta. Os seus 5 primeiros livros, que nós chamamos de a lei, ou o Pentateuco, também estavam incluídos na declaração de Jesus do versículo 31 de Lucas 18. Quando ele diz: vamos para Jerusalém e vai se cumprir ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, a lei, no tocante ao Filho do Homem. Não é a única passagem. Eu quero que você abra também em Atos capítulo 13, versículo 29. Você vai ver que nós temos aqui outra declaração falando a respeito do cumprimento da lei. Atos 13, 29. Posso ler, gente? Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito a respeito de Jesus Cristo, depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Irmãos, olha o que ele está dizendo aqui. Depois de o quê? Depois de quê, gente? Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tiraram ele de onde? Da cruz. Lá em Lucas 18, 31, Jesus diz: vamos para Jerusalém, e ali, especificamente lá, vai se cumprir tudo. Ele não disse: vocês têm observado que até aqui eu tenho cumprido. Ele não disse isso. Ele disse: lá em Jerusalém, é uma questão pontual. Ele disse: ali vai se cumprir tudo. E para que a gente tenha mais certeza de que momento é esse a respeito do qual Jesus Cristo falava, Atos 13, 29 diz: depois de cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, tiraram ele da cruz. Por que você acha que ele disse: está consumado? Porque estava se cumprindo ali toda a prescrição da lei, toda a prefiguração da lei, todas as profecias encontradas nos textos da lei, se cumpriu tudo ali, na crucificação. E o terceiro texto que eu quero que vocês confiram comigo está em Lucas capítulo 24. Lucas 24, no versículo 44. Eu quero lembrar que esta passagem fala de Jesus já ressuscitado, né? Ele foi para Jerusalém, sofreu muitas coisas dos anciãos, foi crucificado, morreu, foi sepultado e ressuscitou. E depois do terceiro dia ele fica mais 40 aparecendo aos discípulos, nos quais ele trata com eles sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Mas durante esse período que Jesus Cristo fica aparecendo, nestes 40 dias, ele faz algumas declarações. Uma das primeiras coisas que ele diz é o que nós vamos ler aqui, no versículo 44. Diz que a seguir, depois que ele tinha ressuscitado, lembre-se disso, a seguir Jesus disse aos discípulos: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. O que ele quer dizer com isso? Estando ainda convosco, antes de eu morrer, antes de eu ser sepultado,
antes de ressuscitar: estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Nós temos 3 versículos para eliminar toda dúvida que possa vir à nossa cabeça. Lucas 18, 31, Atos 13, 29, Lucas 24, 44. No primeiro, Jesus diz: vamos para Jerusalém e ali vai se cumprir tudo. Em Atos 13, 29 está escrito: depois de terem cumprido tudo, tiraram ele da cruz. E Atos 24, 44 diz: Jesus ressuscitado, ele fala, já colocando a conjugação do verbo no passado: e importava se cumprisse tudo o que estava escrito na lei de Moisés. Não há como termos dúvida de que a lei se cumpriu. Afinal de contas, Jesus disse: eu vim para cumprir. Oh glória! É por isso que está escrito lá em Romanos capítulo 10, versículo 4: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Oh maravilha! Mas volta para Mateus capítulo 5, para que agora a gente possa entender o que estava na mente de Jesus quando ele disse isso. Porque quando a gente lê pensando que ele quis dizer que veio para praticar a lei, a gente perde a bênção. Ele disse: não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, versículo 18, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Graças a Deus, ela já se cumpriu. Ele faz esta advertência que nós vimos nos versículos 17 e 18 e começa a fazer os seus comentários a respeito daquilo que já havia sido dito por Moisés. No versículo 21 ele fala: ouvistes que foi dito aos antigos. No versículo 22 ele diz: eu porém vos digo. No 27 ele diz: ouvistes que foi dito. E no 28 ele diz: eu porém vos digo. No 31 ele diz: também foi dito. E no 32 ele fala: eu porém vos digo. No 33 ele diz: também ouvistes que foi dito aos antigos. E no 34 ele fala: eu porém vos digo. No 38 ele diz: ouvistes que foi dito. E no 39 ele fala: eu porém vos digo. No 43 ele diz: ouvistes o que foi dito. E no 44 ele fala: eu porém vos digo. Gente, ele sabia o que estava fazendo. Ele faz uma introdução dizendo: ó, antes de qualquer coisa eu quero deixar bem claro, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. Porque em verdade, nem um i, nem um tio passará da lei até que tudo se cumpra. Só Jesus sabia quando ela se cumpriria. Mas mesmo assim, ele disse. E depois ele começa a fazer os comentários. E ele diz: Moisés disse isso, em outras palavras. Ouvistes o que foi dito. Todos os textos que ele menciona são citações diretas de Moisés. Ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Foi dito isso, mas eu, porém... Você pensa que os escribas e fariseus nessa hora não ficavam um segurando o outro para não cair em cima do pescoço dele? Quem ele pensa que é? Eu, porém, vos digo. Ele pensa que é o quê? Ele está pensando o quê? E Moisés que falou face a face com Deus. E eles ficavam com raiva. Aí quando chega em João capítulo 8, que é o texto da nossa mensagem desta manhã, você entende por que eles trazem uma mulher apanhada em flagrante adultério e dizem: o negócio é o seguinte aqui, Jesus. Essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés mandou matar. Faz aquele negocinho agora que eu quero ver se tu é homem. Eu, porém, vos digo. Diz. Fala de novo agora que eu quero ver. Fala, Jesus. Eu, porém, vos digo. Mas Jesus não era besta, rapaz. Quantos aqui sabem que Jesus não era besta? Quantos aqui sabem que burrice não é fruto do Espírito? Um homem de Deus desse vai cair numa besteira dessa? É claro que não. Agora, o que é que diz o versículo seguinte? Eles faziam isso com Jesus para terem de que o acusar. Mas a acusação dependeria daquilo que Jesus dissesse. Moisés disse isso: tu, porém... o que dizes? Porque tem que ser contraditório. Fala.
Aí Jesus não abre a boca. Como eles vão acusar Jesus de uma coisa que ele disse se ele não disse nada? Está vendo como também ficar calado é sabedoria? Você precisa baixar a sua cabeça e escrever no chão de vez em quando. Jesus ficou calado, quieto, não abriu a boca. Eles insistiram na pergunta e Jesus ficou na dele. Ele foi interrompido, atrapalharam a sua mensagem. Ele calou a boca, baixou a cabeça e ficou quieto. Irmãos, isso me mostra que ele não queria se envolver. Ele deu a ideia, a mensagem corporal de Jesus ali foi muito clara. Eu não tenho nada a ver com isso. O meu ministério, a minha ocupação era fazer o que eu estava fazendo antes. Vocês me interromperam, eu não vou me envolver nessa questão de vocês. Agora, para a gente entender esse comportamento de Jesus, de ficar calado, de baixar a cabeça e de escrever no chão, a gente tem que encontrar uma passagem onde ele diga o que se deve fazer em situações como essas, para que a gente possa entender o que ele tinha em mente. Graças a Deus nós temos uma passagem onde ele diz o que se deve fazer exatamente em momentos assim. Quantos gostariam de conhecer essa passagem? Mateus capítulo 10, abre comigo aí por favor. Em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 16, nós vemos Jesus falando com os seus discípulos a respeito dos cuidados que eles deveriam ter quando estivessem enfrentando a contradição ou a oposição dos pecadores, inclusive líderes religiosos da sua época. E ele diz no versículo 16, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como serpentes, simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de autoridades do povo. Ele diz, governadores, reis, mas escribas e fariseus, que se encontram lá em João capítulo 8, também eram autoridades do povo que poderiam arguir a respeito da razão da esperança que havia em Jesus Cristo. Eles poderiam fazer a mesma coisa que Jesus diz aqui, que os governadores e reis iriam fazer com seus discípulos. Ele diz, por minha causa, versículo 18, sereis levados à presença de governadores, de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E ele faz a declaração do versículo 19. E quando vos entregarem, não cuideis, não vos preocupeis em como ou o que a vez de falar. Veja que Jesus é muito específico em mencionar duas questões. Ele diz, vocês não devem se preocupar a respeito de duas coisas. Não se preocupeis, não vos preocupeis em como ou o que a vez de falar. Porque naquela hora, não é uma semana antes, não é no mês anterior, não é um ano antes. Ele diz, é naquela hora que vos será concedido o que haveis de falar, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Quantos aqui acreditam que Jesus Cristo vivia aquilo que ele pregava? Irmãos, nós procuramos viver aquilo que nós pregamos, porque o Espírito Santo, na sua graça infinita, traz coisas sobre as quais jamais poderíamos pensar. E depois que ministramos, corremos atrás do prejuízo, tentando viver aquilo que a gente pregou. Mas Jesus Cristo pregava aquilo que ele já vivia. Se Jesus Cristo falou isso, é porque ele sabia do que estava falando. Ele tinha experiência. Ele sabia o que era receber palavras que vinham de Deus. Ele dizia isso, as palavras que estáis ouvindo não são minhas, mas são daquele que me enviou. Quando ele falou isso para os discípulos, ele falava daquilo que experimentava em sua própria vida. Ele disse, não fiquem preocupados, eu sei como é que o negócio funciona. Naquela hora vai ser concedido o que é a vez de falar. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Não vos preocupeis em como ou o que haveis de falar. Jesus Cristo é colocado contra a parede pelos escribas e os fariseus. Eles ameaçam Jesus, interrogam Jesus, pedem que ele fale e ele fica calado e quieto. Mas naquela hora, veio a palavra do Espírito Santo ao seu coração.
A Bíblia diz no versículo 7 que, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: olha só como ele fala, o que ele fala. Ele diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Jesus Cristo estava pregando, foi interrompido, calou a boca, abaixou a cabeça, foi escrever no chão. Eles insistem. Jesus se levanta, fala, cala a boca, baixa a cabeça e continua escrevendo no chão. Ele queria dar uma ideia de que não se envolveria. Jesus Cristo não participou ativamente do negócio. Jesus Cristo só, e me desculpem pelo só, mas ele só proferiu aquilo que o Espírito Santo lhe deu. E é isso que faz a diferença nas pessoas que nos ouvem. Porque uma palavra debaixo da unção do Espírito Santo vale mais do que 10.000 através do seu próprio esforço. Você tem tentado converter o seu parente, seu primo, seu pai, sua mãe, e você tem se esforçado e só tem havido guerra e confusão. No dia que você aprender a calar a boca e só falar quando o Espírito Santo lhe der a palavra, você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença. E não pense que uma palavrinha só, num dia perdido em 365, não vai ser importante. Uma palavra pode mudar a vida de uma pessoa. Eu me lembro de uma história, quando eu morava lá no Rio de Janeiro, que um colega meu me contou. Ele disse que estava num grande centro do Rio, e ele estava no meio do canteiro de uma avenida muito movimentada, e passava carros em alta velocidade, tanto para lá como para cá. E ele no meio da avenida, de um certo lado tinha uma parada de ônibus, uma feira de frutas, e tinha um ônibus parado e uma criança com algo na mão, dando a ideia de que ia atravessar na frente do ônibus para se encontrar com a mãe que estava no canteiro como ele também. Só que do ponto que ele estava, ele conseguia enxergar um carro que vinha em alta velocidade. Você vê que para eu explicar a cena, eu levo alguns minutos, mas isso acontece em questões de segundos. E ele disse que quando viu aquilo acontecendo e aquele carro vindo, voando baixo, ele disse que deu um susto e um pavor, que ele previu o acidente. Ele não sabia o que fazer. Tão desesperado ele estava, que ele disse que na hora só deu para ele o tino de salvar aquela criança com um grito. Pá! Foi o que ele fez. Nada mais, só fez pá! E a criança parou assustada, tremendo. O carro passou, mas ela continuou viva. Um grito, na hora certa, pode salvar a vida de uma pessoa. Quanto mais uma palavra debaixo da unção do Espírito Santo, hein? Oh, glória! Jesus Cristo fala e volta a escrever no chão. Algumas pessoas dizem que os que estavam presentes só foram embora porque leram aquilo que Jesus Cristo tinha escrevido no chão. Porque ele estava escrevendo, dizem alguns, ele estava escrevendo. Vocês viram uma pregação parecida como essa um dia desse? Não. Porque dizem eles que eles viram Jesus Cristo escrevendo sobre os pecados de todo mundo ali. E eles, talvez porque leram, né, os seus pecados ali escritos. Não, irmãos, a Bíblia não fala nada sobre isso. Eu sei que existe um pedaço de um manuscrito do livro de Marcos que diz que isso existe. Esquece isso. Fica com aquilo que é aceito por todo mundo desde muito tempo. O fato é que o texto não salienta que Jesus Cristo escreveu no chão o pecado do povo. Mas o que é interessante aqui é o que Jesus disse e como ele disse o que ele disse. Porque o que ele falou, irmãos, foi: podem apedrejar. Mas olha só o jeito que ele diz. Porque o que ele falou foi o seguinte: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Em outras palavras, pode apedrejar. Só que ele fala de uma forma que faz a diferença. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Ele não disse, sabe que às vezes é fácil para a gente entender o que a Bíblia diz quando a gente percebe o que ela não diz. Quando eu percebo o que ela não diz, fica mais fácil de entender o que ela diz. Afinal de contas, ao perceber o que ela não diz, eu estou eliminando uma possível interpretação errada. Pelo processo de eliminação, eu vou chegar na verdade. Amém? Ela não diz que Jesus falou: só pode atirar pedra quem nunca pecou. Jesus não disse isso. Ele não disse: só pode apedrejar quem não tem pecado. Ele não disse isso. Ele disse: o primeiro, ou seja, eu só quero um que não tenha pecado. O primeiro a atirar pedra não pode ter. Um que não tenha pecado
pode começar. O resto não importa. Eu só quero um que não tenha pecado para atirar a primeira pedra. Jesus diz isso, baixa a cabeça e vai escrever no chão. Ele disse o que ele podia fazer, mas o único que podia atirar a pedra não atirou. Quem você pensa que é? Não, cutuca o irmão do teu lado e ministra na vida dele. Pergunta, quem você pensa que é? Jesus poderia atirar a primeira pedra. Amém, gente? Irmãos, olha aqui para mim. Jesus poderia atirar a primeira pedra, mas ele não fez. Ele não tinha pecado, mas ele não fez isso. Ele calou a boca, ele baixou a cabeça, ele foi escrever no chão. Mas eles, diz o versículo 9, ouvindo esta resposta e acusados não por Jesus, mas acusados pela própria consciência. Irmãos, até um pecador, quando é apresentado a ele a palavra de Deus na unção do Espírito Santo, a consciência dele desperta. Acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, porque tinham pecado mais do que os mais novos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Eles nem por Jesus foram acusados, os acusadores foram acusados pela própria consciência. E foram se retirando um por um. Jesus não botou para correr, Jesus não botou para fora. Se eles quisessem ter apedrejado Jesus, eles teriam feito. Se Jesus Cristo não tivesse se metido, se eles não tivessem entendido a mensagem, não tivessem sido tocados pela mensagem, pela palavra de Jesus, eles teriam seguido em frente e matado aquela mulher, se quisessem. Mas Jesus Cristo ficou ali na dele e eles mesmos foram embora. Depois que todo mundo sai, Jesus se ergue, diz o versículo 10, e não vendo a ninguém mais além da mulher, aí ele podia falar abertamente. Ele disse, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Jesus não estava incluído no pacote dos acusadores, amém, irmãos? Não é ele quem nos condena, é ele quem nos justifica. Quem nos condenará se é ele quem nos justifica? Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu, olha senhor, o negócio é o seguinte, eu sou da região, eu moro aqui, esse povo é profissional desse negócio de apedrejamento, mas eu estou abismada, ninguém, Senhor, me condenou. Aí Jesus diz para ela, nem eu tampouco, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Moisés mandou matar, Jesus faz viver. Nunca se esqueça disso. Moisés mandou matar, mas Jesus faz viver. Oh, glória! Moisés mandou matar, mas Jesus faz viver. Lá em João capítulo 1, versículo 17 está escrito, a lei veio por intermédio de Moisés, mas a verdade, a graça vieram por meio de Jesus Cristo. Oh glória! A lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça, a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Irmãos, Jesus Cristo fez com essa mulher o que um pai e uma mãe amorosos fazem com o seu filho. Quando o seu filho faz besteira, quando ele suja a fralda, você não joga o menino com fralda e tudo na lata de lixo, joga? Não, você tira o menino, você tira a fralda, você tira a fralda, limpa o menino, joga a fralda no lixo, mas continua com ele, não continua? Ou quando você está dando banho no menino, você joga com bacia, água e menino e tudo no lixo? Não. Da mesma forma, irmão, Jesus não a desprezou. O problema é que às vezes nós nos atrapalhamos. A Bíblia diz que nós nos amássemos. Jesus disse que nos amássemos. Ele não disse que nós nos amassemos. Quantos aqui sabem que há uma grande diferença? Se você não sabe qual é a diferença, levante sua mão, nós queremos orar por você.
E as pessoas dizem, não, irmão Natan, eu sei, eu conheço essa mensagem de hoje de manhã. Não é aquele negócio de amar o próximo como a si mesmo, não. Eu estou falando do novo mandamento. Eu não estou falando sobre esse negócio de amar o próximo como a si mesmo. Isso aí que você está citando é Levítico 19, 18. É coisa da lei. Amar o próximo, odiar o inimigo. Amar o próximo como a si mesmo. Isso é coisa do passado. É coisa da lei. Já era. O novo mandamento não é esse. Você quer conhecer o novo mandamento? É João capítulo 13, versículo 12. É João capítulo 15, João capítulo 13, versículo 34. João capítulo 15, versículo 12. Em João 15, 12, Jesus disse, o meu mandamento é este. E em João 13, 34, ele diz, novo mandamento vos dou. E depois dos dois pontos, nos dois versículos, ele diz a mesma coisa. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este é o novo mandamento. Não é amar o próximo como a si mesmo. Afinal de contas, se você não se ama como convém, você vai me amar com esse amor miserável? Não, querido, eu mereço coisa melhor. Eu mereço coisa melhor. Jesus disse, você deve amar, não como você se ama, mas como eu te amei. Quando você não valia nada, quando você era pecador, miserável, desgraçado, inimigo de Deus. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. É esse tipo de amor que você deve ter na sua vida. É com este tipo de amor que você deve amar o seu irmão. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Alguém poderia perguntar, até a minha sogra, irmão Natan, até a sua sogra, meu querido. Até a sua sogra. E algumas pessoas dizem, você fala isso porque você não conhece o meu marido, mas o marido é seu, eu não preciso conhecer. Ah, mas ele é muito grosso, ele é muito estúpido, ele às vezes tenta fazer um bocado de coisa comigo que eu não gosto. Mas a Bíblia fala a respeito de sofrer injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Será que você já parou para pensar que amar é sofrer? A Bíblia diz, o amor é sofredor. Amar é sofrer. Sabe por que muito crente moderno hoje em dia está se separando? É porque não está disposto a sofrer. Depois da revelação e da palavra revelada em meu coração, eu passo por cima de todo mundo. Eu não aceito baixar a cabeça e levar desaforo para casa. Crente não é besta não, está pensando o quê, compadre? E por causa disso tem tanta briga dentro de casa, tanta confusão e o pessoal se separando. Eu estou convencido, absolutamente convencido, de que não existe um ditado popular mais correto do que este. Quando um não quer, dois não briga. E é assim mesmo, sem concordância para não perder o romantismo. Quando um não quer, dois não... Vamos dizer isso, gente, por favor, em voz alta, em bom som. Quando um não quer, dois não briga. Diz aí. Diz, quando um não quer, dois não briga. Pode ter morte e assassinato. Briga não. Espancamento, assassinato pode até ter, mas briga não. Não vai dizer que eu estou errado. Ah, mas irmão Natan, se ele quiser bater em mim, o que é que eu faço? Chama a polícia, rapaz. Ligue para o pastor João, faça alguma coisa. Mas não fique botando a culpa em Deus e abrindo mão por causa disso. Fica firme na palavra, querida. Fica firme na palavra. Amém, irmãos? E essa palavra é de encorajamento às minhas irmãs queridas que estão casadas com muitos maridos que ainda não são evangélicos. Não sejam extremistas. Venham à igreja, sim, mas fiquem em casa também. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 7, que a mulher que está casada está dividida. Ela não pode estar viva e morta dentro da igreja de segunda a segunda. Amém, irmãos? Só que muita gente pensa que é bonito ser feio. Vem para a igreja na segunda, quarta e sexta para estudar no Rema. Na terça vem para o culto de oração. Na quinta vem para a distribuição do sopão entre os pobres. No sábado à noite vem para a vigília. No domingo de manhã está na escola dominical. No domingo à noite está no culto de novo. Na segunda-feira começa... Você tem que ficar em casa, minha filha. Você vai ter que combinar com o seu marido que dia você vem, que dia você fica lá. Não é bíblico você vir para a igreja todo dia. Seria antibíblico você não vir para a igreja de jeito nenhum. Porque em Hebreus 10, 25 está escrito que não podemos deixar de nos congregar. Mas não é bíblico você estar só na igreja e não dar atenção ao marido. Porque em 1 Coríntios capítulo 7 está escrito que a mulher está dividida.
Isso quer dizer, ela tem que ficar com o marido e também deve agradar ao Senhor. Até Jesus disse, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Eu não sei se o nome do seu marido é César, mas você vai ter que dar para ele a atenção que ele merece. Amém, irmãos? Parece que tem muito César aqui dentro da igreja hoje, né, Tarcísio? Quantos foram abençoados hoje pela manhã? Você pode ficar em pé um minuto só. Quantos vão praticar essa verdade, essa palavra, andar nesta luz, viver em amor? Não é amar o próximo como a si mesmo, não se esqueça disso. É amar como Jesus amou. Amém, irmãos? Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te peço pela vida dos meus irmãos que a ouviram e a receberam em seus corações. Eu te peço que o teu Espírito Santo nos mostre a verdade sobre este mandamento superior. É um mandamento superior, é uma aliança superior, é uma vida superior, Pai. Nós te agradecemos pelo privilégio de poder usufruir dele, de vivê-lo em nossa vida hoje, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo nos fortaleça, nos dando a habilidade prática de cumprir esta verdade, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer, eu recebi a palavra, eu vou andar nesta verdade, eu vou andar na luz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode sentar, graças a Deus. Aleluia. Verbodavida.com. Informando, edificando e unindo.